Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar o curso de Matemática, aula 6. Os assuntos abordados serão equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara e soma e produto. Todos esses artifícios será para a gente achar as raízes que determinam os valores da função do segundo grau. Então, a função do segundo grau tem que ter alguém com expoente com grau 2. Bom, a equação é ax ao quadrado mais bx mais c, em que a tem que ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, esse a aqui vai multiplicar o expoente ao quadrado. Essa multiplicação vai ser igual a zero, e a gente vai zerar isso aqui e vai virar uma função do primeiro grau. Então, o a jamais é igual a zero. Bom, o primeiro caso, então, se o a não pode ser zero, esse pode ser zero e esse também pode ser zero. Quando a gente deixa o b igual a zero, seria o exemplo ax ao quadrado mais c igual a zero. O exemplo seria 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a 18 dividido por 2, x ao quadrado x é igual a raiz de 9, então x é igual a 3. Mais ou menos 3. Então, o x1 é mais 3 e x2 é igual a menos 3. Ok? O segundo caso seria com o c igual a zero. O c igual a zero, a função do segundo grau seria ax ao quadrado mais bx igual a zero. Em que o exemplo seria 2x ao quadrado mais 6x igual a zero. Bom, a gente pode deixar o x em evidência, porque ele multiplica os dois termos, e multiplicar pela sua diferença. A gente pode ter certeza que ao dividir esse valor com zero, o x1 é igual a zero. E o x2 seria esse valor aqui igual a zero. Seria 2x mais 6 igual a zero. Então, x seria menos 3. Então, o x1 é zero e o x2 é igual a menos 3. Perceba que esses dois exemplos foi para achar o valor da raiz com alguma característica pré-definida da equação do segundo grau. Mas a gente usa a fórmula de Bhaskara para achar as duas raízes de uma raiz que tem todos os termos diferentes de zero. A gente usa a Bhaskara, primeiro a gente tem que achar o delta. E depois a gente acha as raízes elevando o delta a quadrática menos b mais ou menos a raiz quadrada de Bhaskara sobre 2a. Então, aqui está o exemplo. A Bhaskara desse cara seria menos 5 ao quadrado menos 4a, que é 1, e o c, que é 6. Então, a raiz desse cara seria 25 menos 24, que é igual a 1. Então, o x vai ser menos b mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, o x vai ser menos com menos, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. O x1 pode ser 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Então, o x1 dessa equação é 3. E o x2 seria 5 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então, x1 é 3 e x2 é 2. Ok? O outro exemplo, então, deixa eu botar o resultado aqui. x1 seria 3 e x2 seria 2. Então, o segundo exemplo que seria esse, seria x ao quadrado menos x menos 12. Então, qual é o delta? Menos b, então menos 1, menos 4ac. Então, a raiz seria menos com menos mais 1, menos 4 vezes menos seria menos 48. O delta seria 49. Então, as raízes seria menos b mais ou menos a raiz de 49 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, o x seria menos b, menos com menos dá menos 12, seria menos com menos dá 12. Mais ou menos 7 dividido por 2. Então, o x1 e o x2 seria exatamente igual. 12 mais 7 dá... não, isso aqui é 1. Então, menos com menos 1 vai dar mais ou menos 1 mais ou menos 7, ok?
Então, mais seria 8 dividido por 2, que dá 4. E o menos seria menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. As duas raízes seriam estas, dessa função de segundo grau. 4 e menos 3. Usando Bhaskara. Mas usar Bhaskara numa prova requer muito tempo. E no Enem, nesses principais vestibulares, a gente não tem tanto tempo assim para fazer Bhaskara. E a gente usa um artifício chamado soma e produto para achar as duas raízes de uma equação de segundo grau. Primeiro, a gente tem que saber que a soma de duas raízes é igual a menos b sobre a. E segundo, a gente precisa saber que a multiplicação das duas raízes é igual a c sobre a. Aí a gente consegue determinar as duas raízes. Olha o exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, as duas raízes têm na soma menos b, 4 dividido por a. Então, é 4. A soma das duas tem que dar 4. Enquanto que a multiplicação tem que dar c, 3 sobre 1. Isso que é 3. Então, as duas raízes tem que ser um número que, ao multiplicar, dá 3 e ao somar, dá 4. Que número seria esse? A multiplicação pode ser 3 vezes 1, dá 3. E a soma seria 3 mais 1, dá 4. Então, as raízes são x1 é 3 e x2 é 1. Pode botar isso em Bhaskara, você vai ver que vai dar certo. Ó, então você sabe, bota a soma, depois o produto e vê os dois números que fazem esse resultado dar certo. Vamos para o segundo exemplo. A soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. Então, a soma é igual a 9 dividido por 1, que dá 9. E o produto é igual a 14 dividido por 1, que dá 14. Então, a gente precisa de dois números que, ao multiplicar, dá 14 e, ao somar, dá 9. Qual seria ele? Por exemplo, 2 vezes 7 dá 14 na sua multiplicação. E 2 mais 7 dá 9 na sua soma. Então, as raízes dessa função do segundo grau, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 7. Vamos para o terceiro exercício, ou terceiro exemplo da soma e do produto, para fixar melhor na sua cabeça. Podemos dizer que a soma das duas equações é igual a menos b sobre a, enquanto que o produto das duas equações é c sobre a. Então, menos b sobre a seria menos com menos dá 26. Positivo. Enquanto que c sobre a é 25 sobre 1, que dá 25. Então tem que ser um número que, ao ser multiplicado, dê 25 e ao ser somado, dê 26. Que número seria esse? 25 vezes 1 dá 25 na multiplicação. E 25 mais 1 dá 26. Então, as duas raízes seriam x1 igual a 25 e x2 igual a 26 para essa função do segundo grau. Obrigado, deixa o like, compartilha e até a próxima aula.